Olá, sou a professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação. Dando continuidade ao ECA, a Lei 8.069 de 1990, nós vamos ver agora os artigos 53 ao 59. Bora estudar comigo! Nós vamos entrar agora no capítulo 4, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Gente, olha só, nós vamos começar então no artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes, primeira coisa, o ECA, a Lei 8.069, está afinada com a Constituição Federal, porque a Constituição Federal, lembra que eu disse para vocês que ela trabalha com a educação de forma mais ampla? Por isso ela faz o pleno desenvolvimento da pessoa. O ECA também. A LDB, como trata da educação escolar, é o pleno desenvolvimento do educando. Precisa saber essa diferença? Precisa sim. Bora comigo. Continuando. Inciso 1. Tem que ser assegurado o quê? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Gente, isso aqui é assim, figurinha dos concursos públicos na área da educação. Tá? Esse direito de ser respeitado por seus educadores e o direito de contestar os critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, cai muito, tá? Continuando. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Gente, de 1919, fresquinho. O VUNESP adora perguntar aquilo que é novo. Vamos ver de novo? Olha, o que é assegurado então para essa criança e esse adolescente? Olha só. Acesso à escola pública e gratuita próximo do quê? De sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Se é educação básica, é educação infantil, ensino fundamental é médio. Olha esse ouvido, treine. Continuando. Olha esse parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Não, perguntam também, não esqueçam, tá? Que é direito de quem? Dos pais ou responsáveis. Eles precisam ter ciência do processo pedagógico dos filhos. E também participar da definição, olha, participar da definição das propostas educacionais. Treina esse ouvido. E lá na LDB, a Lei 9394 de 96, no artigo 12, ainda fala que os pais conviventes ou não. Precisa saber, né, acompanhar essa questão pedagógica, a frequência dos filhos. Só para a gente relembrar. Artigo 53A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Gente, ó, 2019 também. É dever então de quem? Da instituição de ensino, né, a escola, dos clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização. Para quê? Para prevenção e enfrentar ao uso, né, o enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Está no ECA isso. Gente, vamos lá. Artigo agora 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente. Inciso 1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito.
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Arde no ouvido da gente, né? Mas você vai ter que guardar que o ECA, ele ainda não mudou, ele não colocou aqui a educação obrigatória, é da educação básica da pré-escola até o ensino médio, né? Dos 4 aos 17 anos. Lembrando que não é toda educação básica obrigatória, a creche não é obrigatória, não é ensino obrigatório. Ele não se adequou ainda, tá, o ECA, então precisa se adequar. Tanto que justifica, olha, pelo inciso 2, que fala, olha, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Ou está falando, olha, o ensino médio precisa se tornar ainda obrigatório, mas ele já é. Mas está escrito assim no ECA, é assim que você vai ter que responder. Então, cuidado, tá? Cuidado, você tem que saber o que está escrito no ECA, na LDB, na Constituição. Inciso 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Né? Então, o AEE, a preferência onde? Na rede regular de ensino, aos portadores de deficiência, só. Aqui não vai falar dos transtornos globais, dos superdotados, não fala. Vai falar isso que está escrito aqui, tá? Guarde. Inciso 4. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Inciso 5. Vamos ver o que ele diz pra gente. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Ou seja, né? A graduação, o ensino superior é segundo a sua capacidade intelectual e a sua capacidade financeira. Inciso 6. Oferta um ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador. Aqui está um pouco diferente da LDB, da Constituição, porque aqui é o adolescente trabalhador. Inciso 7. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Gente, aqui é no ensino fundamental, no ECA. Não vai falar na educação básica. Lembrando que material didático escolar e transporte é ensino dinheiro do Fundeb. É manutenção e desenvolvimento do ensino. Alimentação e assistência à saúde não é. Ok? No ECA, então, galera, fala que é atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Continuando. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Tem que ser oferecido. Né? Se não levar a criança, não levar o adolescente, alguém vai responder. Se o poder público não oferecer de forma correta, também vai responder. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais o responsável pela frequência. Gente, então ainda é o quê? O ensino fundamental. Guardem que o ECA só fala ainda em ensino obrigatório e ensino fundamental. Artigo 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Guardem, olha isso, esse linguajar é bem típico do ECA. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Continuando. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de... Gente, esse artigo 56 costuma cair bastante. Então, treine esse ouvido com o ECA.
os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, inciso 1, maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 3. Elevados níveis de repetência. Então, o diretor de escola ele vai avisar o Conselho Tutelar, segundo o ECA, né, do estabelecimento do ensino fundamental, nos que casos? Maus tratos que envolvem os alunos da escola, a questão de faltas injustificadas que vão ocorrendo muitas vezes, a questão da evasão escolar, né, o aluno deixou de ir, não aparece mais. Depois do que? Esgotados os recursos escolares. Depois que a gente telefonou, registrou, mandou até, como é que fala? Postagens de correio, agora e-mail também, né? Depois de todos esse esgotamento mesmo escolar, é que a gente avisa o Conselho Tutelar. E os níveis de repetência também muito elevado, o diretor de escola avisa. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Lembrem, olha a fala do ECA. Fala o quê? Que essas crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental, não fala da educação básica, tá? Então, vocês precisam treinar o ouvido de vocês como está escrito no ECA, até eles mudarem a redação. Então, de novo, o poder público estimulará pesquisa, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Claro, né, gente? Nenhuma criança, nem o bebê é uma folha em branco. Ele já teve experiência, né, em casa, com a mãe, com a família. Ele já tem um certo conhecimento que precisa ser considerado dessa criança e desse adolescente lá no processo educacional. Continuando. Artigo 59. Os municípios, com o apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer, voltadas para a infância e a juventude. Então, quem que vai fazer isso? Os municípios, com o apoio de quem? Do Estado e da União. O que vai ser estimulado e facilitado, né? A destinação de recursos, espaços para as programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Capítulo 5. Do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Gente, dá uma olhada nesse artigo 60. O ECA fala assim, no artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Aí do ladinho do artigo, lá no final, como está aqui, vem assim, vide Constituição Federal. Aí nós vamos lá para a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 33, está escrito assim. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Há uma contradição aqui, porque o ECA fala que o menor de 14 anos, na condição de aprendiz, pode, e a Constituição fala que não pode. Então, professora, como que eu faço com uma questão? Aquilo que eu sempre disse, vê o que a questão está pedindo. Ó, segundo o ECA, artigo 60, você vai responder segundo o ECA. Vamos supor que cite, né, esse vídeo da Constituição, algo assim. Você vai ter que escolher a melhor resposta.
e ainda será passível essa questão de entrarem com recurso, porque é uma contradição. E quem tem que ser obedecido? Quem tem que ser obedecido é a Constituição. Continuando. Artigo 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor, que a nossa Lei 9394 de 96 fala sobre essa formação técnica profissional, mais outras diretrizes. Artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Inciso 1. Garantia de acesso e frequência obrigatória no ensino regular, ou seja, tem que estar frequentando o ensino regular para ter a frequência nessa formação técnico-profissional. Inciso 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Claro, né, gente? Tem que ser de acordo com o desenvolvimento desse adolescente. Não pode estar muito além, de jeito nenhum. 3. Horário especial para o exercício das atividades. Com certeza. Continuando. Artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada a bolsa de aprendizagem. Segundo o ECA, então, até os 14 anos de idade é assegurada a bolsa de aprendizagem. Artigo 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciário, segundo o ECA. Artigo 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Cai muito, tá? Esse artigo 66. Artigo 67. Ao adolescente empregado aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho, é proibido. Que tipo de trabalho é proibido para esse adolescente empregado, inclusive em regime familiar? Vamos ver? Inciso 1. Trabalho, então, noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Não pode. Inciso 2. Trabalho perigoso, insalubre ou penoso. Inciso 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral ou social. Também é proibido, olha lá o inciso 4. Realização em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Gente, se liguem aí nesse artigo, tá? Parágrafo 1º. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral, em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Gente, então olha só, aquela atividade do trabalho lá na empresa, onde ele faz, né, o trabalho dele, a exigência pedagógica tem que ser maior do que o aspecto produtivo, tem que prevalecer para ser um trabalho educativo. Parágrafo 2º. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Ou seja, receber pelo trabalho dele não vai desconfigurar, não vai desfigurar o caráter educativo. Artigo 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros.
Inciso 1. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O ECA ele fala isso o tempo todo, né? Que ele é uma pessoa em desenvolvimento, ele precisa ser respeitado, que ele está no momento de aprendizagem, ele tem um ritmo diferente do adulto. Inciso 2. Capacidade profissional adequada ao mercado de trabalho. Ele tem que ser capacitado para um mercado de trabalho que vá ser profícuo. E agora, gente, acabamos mais um bunda na cadeira e sem enrolação. Gente, senta aí e vai estudar.